Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais um GAP Convida. Para quem não me conhece, eu sou o Magela, líder do grupo de pesquisa em áreas protegidas aqui do Campus Barbacena, do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais. E anualmente nós realizamos o nosso ciclo de palestras com o objetivo aí de capacitar a nossa equipe, mas também de dialogar com a sociedade sobre temas relacionados às áreas protegidas e à conservação da natureza. Esse ano tem sido um ano muito especial para a gente, porque estamos recebendo aí gestores de conservação, pessoas que estão na linha de frente dessas áreas, né, e estão contribuindo conosco com a sua experiência e com os desafios de proteger as unidades de conservação brasileiras, né? Antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, os avisos rápidos. Primeiro, vocês perceberam aí que as câmeras e microfones estão desligados, mas após a palestra, basta levantar a mãozinha que eu libero o acesso. Quem quiser acompanhar o ciclo, as palestras anteriores estão todas disponíveis no site, na página do YouTube da nossa ONG parceiro, o Grupo Brasil Verde, e também temos um grupo de WhatsApp que utilizamos lá para falar dos ciclos e de outras questões ligadas à conservação. O link está aí no chat para quem quiser participar. Essa semana e semana que vem teremos as 4 últimas palestras, 2 essa semana e 2 semana que vem, então serão semanas intensas, né? Mas muito feliz de ter essa contribuição dos colegas aí de diferentes partes do Brasil. Vou já apresentar, então, o nosso palestrante de hoje, o Marcos Eugênio Mais. Marcos é biólogo formado pela FURB, possui mestrado em Ecologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, se especializando em efetividade de gestão de unidades de conservação. É servidor do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina desde 2012, atuando principalmente na área de conservação. Já foi coordenador da Reserva Biológica Estadual do Sassafrás e atualmente coordena o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e a conservação de flora. Marcos vai falar para a gente sobre o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, os desafios para gerir 1% do território do estado de Santa Catarina. Santa Catarina, que já deu grandes contribuições para a gente nesse ciclo, hoje, certamente, mais um grande momento. Marcos, muito obrigado pela sua gentileza em estar conosco, ceder seu tempo aí para a gente, e já passo aí a palavra para você. Boa noite a todas e todos. Primeiramente, queria agradecer, Magela, pelo convite. A gente que acompanha o GAP há um certo tempo, com certeza é uma honra poder participar, né, estar aqui presente. O GAP é uma referência no Brasil inteiro, né, quando a gente fala de unidades de conservação. Ainda não tive o prazer de participar do curso, mas é um objetivo, né? Quem sabe, como tem essa questão da viagem, ter que ficar lá um tempo, é meio difícil, acaba sendo meio difícil para a gente. Especialmente como você falou também, né? A gente teve a Leila aqui, teve a Vanessa, que trouxeram grandes contribuições, que são minhas colegas, e com certeza estar aqui agora apresentando, para mim, é uma grande honra. Então, como a Magela falou, eu trabalho no Instituto do Meio Ambiente desde 2012, né? Eu construí assim, um caminho dentro da conservação muito focado em pesquisa. Claro que as pesquisas, etc., nos dão várias ferramentas, né? Mas quando a gente chega de fato na gestão de unidades de conservação, a gente vê que muitas coisas a gente nem consegue aplicar, né? Eu comecei em gestão de UC, então, na Reserva Biológica do Sassafrás, em 2016, e faz aproximadamente 2 anos que eu estou no tabuleiro, e é sobre o tabuleiro que a gente vai conversar hoje. Vou colocar aqui a apresentação. Tudo certo para a gente aqui, viu, Marcos? Certo? Tá ótimo. Certo. Bom, então, o título da apresentação é muito baseado principalmente num contexto aqui em Santa Catarina. Nós somos um estado pequeno, né?
E as nossas unidades de conservação, em geral, elas também têm um pequeno tamanho, né? E o Parque da Serra do Tabuleiro, então, é o maior parque, a maior unidade de conservação integral aqui do estado, e é segunda em tamanho, né? Só a APA da Baleia Franca que é maior, mas é uma unidade de conservação de uso sustentável. Então, para a gente se localizar, aqui então é o estado de Santa Catarina, né? E o Parque do Tabuleiro, a gente está aqui na área, na região da Grande Florianópolis. A ilha aqui, né? Nossa capital de Florianópolis. E o Parque do Tabuleiro, aqui na imagem a gente já consegue ver esse maciço florestal aqui. Então, Santa Catarina está tá 100%, né, dentro do território da Mata Atlântica, então o parque conserva mais de 83 mil hectares de Mata Atlântica. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês essa questão aqui das APAs, mas então a gente tem o parque, que é esse vermelho mais escuro, esse verde mais escuro, pegando aqui o sul da ilha de Florianópolis, na região de Naufragados. Aqui a gente tem mais uma manchinha que não é contínua, né, que é o manguezal ali em Palhoça. E aí a gente tem, então, um mosaico aqui com a APA da Vargem do Braço, a APA da Vargem do Cedro e a APA do entorno costeiro, que é essa área mais verdinho, mais claro. Então, o parque vai fazer 50 anos, né, no ano que vem, e um grande visionário na época, 1975, o padre Raulino Reitz, andando por esse local maravilhoso, né, a gente tem a Guarda do Embaú, que é a Praia da Guarda do Embaú é dentro do parque. Então, aqui a gente tem a região de praia, né? Aqui o Morro da Pedra do Urubu. Outros lugares icônicos, como o Morro do Cambirela, que é um dos pontos mais altos aqui da região, né? A gente tem essa característica no parque que a gente sai do nível do mar e vai até 1.200 metros, isso num território bastante curto, né? Em pouco espaço de tempo. E outros locais como, então, o topo da Serra do Tabuleiro, né? Onde a gente encontra aí ambientes de campo. Então, em 1975, o estado de Santa Catarina ainda não tinha nem órgão ambiental, né? Foi a partir daí que foi criado, na época, a Fátima, justamente para gerir o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Esse grande visionário, o padre Raulino Reitz, ele pensou, então, em restringir esse espaço, definir esse espaço, como uma unidade de conservação. Na época era tudo ainda muito incipiente, né, principalmente aqui no Brasil, e então achou-se interessante que fosse criado um parque, né, com objetivos de pesquisa, de educação. Isso não estava tão em voga na época, mas com o passar do tempo, o ecoturismo, né? Vocês viram ali o potencial turístico que tem essa região. Então, o Parque do Tabuleiro, aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor, o parque está aqui nesse ponto, e ele faz parte, então, de um contínuo de vegetação, né, um grande corredor ecológico, que vai se conectando, claro que essas conexões elas variam, né, conforme determinados espaços, mas a gente pode ver que existe uma conexão entre os remanescentes vegetais aqui da Mata Atlântica, que vão até o Rio de Janeiro, eles vão se prolongando, né. Aqui é a região ali da Grande Serra do Mar, né, e aqui, então, a Serra do Mar, ela acaba, e aqui vem a nossa serra aqui, de Santa Catarina, a região serrana de Santa Catarina, que, de certa forma, acabou contendo um pouco de desmatamento, né, já que a vegetação, já que o relevo ele é muito acidentado, e isso acaba com que dificulta a exploração e o desmatamento, né. Então, o tabuleiro ele está num contexto muito importante de conexão entre o sul do estado, o Rio Grande do Sul, seguindo esse corredor aqui que vai até o Paraná, né? Então, aqui com a gente com uma visão um pouco mais próxima, a gente tem aqui o Parque da Serra do Tabuleiro, que compreende toda essa região aqui, e ele está no mosaico com diferentes unidades de conservação e áreas protegidas. Então, a gente tem as APAs do entorno costeiro, que já fizeram parte do Parque da Serra do Tabuleiro, contudo por uma decisão política no ano de 2012, foi decidido retirar essa parte do parque, que tem uma grande pressão imobiliária aqui.
Da mesma forma, a APA da Vargem do Cedro fazia parte do parque, e a APA da Vargem do Braço, que é essa região aqui, esse vale, né? Ainda a gente tem a terra indígena Morro dos Cavalos, que já foi objeto de conflito, né, com a gestão do parque, numa visão diferente que a gente tinha, mais relacionada com o parque é proteção integral, então a gente só vai conseguir proteger se a gente eliminar as pessoas e tal. E agora, né, a gente tem buscado uma visão um pouco mais conciliadora, né, de terras indígenas, observando que as terras indígenas também são áreas protegidas, que elas também garantem a manutenção da biodiversidade, que elas fazem frente também a essas pressões externas. E com muito gosto a gente soube hoje que a terra indígena Morro dos Cavalos foi homologada. Então a gente tem um desafio, claro, né, de gestão nesse sentido, mas com certeza isso vai fortalecer ainda mais a conservação ali na nossa região, né? Compondo então esse mosaico, né, aqui. Aqui a APA da Baleia Franca que eu mencionei anteriormente, ela é uma unidade de conservação majoritariamente marinha, né, mas ela tem uma parte da zona costeira. E o tabuleiro pegou essas ilhas aqui também, que estariam, né, no território marinho, mas é só a porção terrestre. A gente não, o Parque Tabuleiro não tem área oceana, marinha, né, por causa de um entendimento estadual de que isso seria da União. Além disso, a gente tem uma geodiversidade como de pouquíssimos lugares a gente encontra. Aquela região ali que eu estava mostrando anteriormente para vocês, então aqui a Baixada do Maciambu, a gente tem praticamente, né, 1 metro de elevação, e conforme a gente se estende aqui, a gente já chega, né, a mais de 1.000 metros. Essas regiões de marrom mais escuro, a gente está a mais de 1.000 metros. O ponto maior do parque, a princípio, são 1.290 metros. Então, toda essa geodiversidade faz com que a gente tenha diferentes ecossistemas, né? Nas regiões de baixada, a gente tem restinga, a gente tem floresta de terras baixas, e conforme a gente vai subindo, a gente tem a floresta umbrófila densa montana, alta montana, e aí, por último, a gente tem os campos naturais nessas áreas mais altas aqui, os campos naturais da Mata Atlântica, né? Então, aqui, essa região mais baixa, que eu mostrei anteriormente para vocês, que é chamada, então, de Baixada do Maciambu. A Baixada do Maciambu é outro elemento, né, da geodiversidade do parque. Ela é considerada um monumento geológico por conta da sua história, né? Então, como vocês podem ver, essa daqui é uma imagem da região aqui na década de 70. O avanço e o regresso do mar foi formando como se fossem esses semicírculos aqui de depressões e de áreas elevadas. Então, conforme o mar foi fazendo esse movimento, né, nos últimos 5.000 anos, ele foi deixando esse registro como se fosse do fundo do mar e das praias. Então, toda essa região aqui, ela foi formada a partir do recuo do avanço do mar, e agora a gente está num período de recuo, né? Então, toda essa parte, ela acabou ficando exposta. Isso, então, já é considerado internacionalmente como um monumento geológico, por ser esse registro atual dessa flutuação marinha, né? Além disso, a gente encontra aqui também essas dunas, né? Essa diversidade geológica relacionada a movimentos eólicos. A gente tem também paleodunas aqui atrás, que são dunas mais antigas, né? Que estavam submersas e que acabam agindo com o processo de sedimentação, né? Então, toda essa diversidade, além de trazer elementos paisagísticos diferentes, por conta disso, formação de ecossistemas diferentes, né? A gente ainda tem uma região formadora de grandes mananciais. Então, essa daqui é um mapa hidrográfico, né, aqui do parque, o parque, essa região mais montanhosa aqui, essa baixada aqui, que demonstra, então, principalmente por conta desse relevo,
que as serras vão formando, né, e que faz com que o solo fique mais raso, infiltre e apareça em outros pontos. Então, a gente tem uma rede aí de nascentes e cursos d'água, e riachos e rios bastante intensa, que trazem aí mais um elemento de conservação, né, que já foi pensado na época da criação do parque. Então, todos esses aquíferos formam diversas cachoeiras. Então, a gente tem a Cachoeira do Rio Vermelho, que é famosa, a gente tem a Cachoeira do Jarrão, a gente tem diferentes cachoeiras ali na região, que também se formaram por conta dessa característica geomorfológica do parque e dessa produção de águas, digamos assim, né? Então, atualmente, os aquíferos do Parque da Serra do Tabuleiro abastecem, a gente estima, mais de 1 milhão de habitantes. Eles pegam toda a região de cidades menores, né, que estão no entorno do parque, como Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, e eles abastecem, então, boa parte da população de Florianópolis. A gente costuma usar mais de 1 milhão, mas a gente estima que seja por volta de 3 milhões de pessoas. E tudo isso o parque tem feito, a princípio, sem nenhuma compensação financeira, né? Que no estado a gente não tem a regulamentação dos royalties, nenhuma forma de compensação pela produção dessa água, né? Além disso, então, por conta do relevo, essa região ali, ela foi muito instável geologicamente, né? Então, a gente tem formação de águas termais em alguns pontos onde o magma se aproxima, né, um pouco mais da costa terrestre, e onde os aquíferos acabam se aproximando, né, também dessa região mais quente. Então, a gente tem ali em Santa Amaro da Imperatriz, principalmente, uma fonte de água termal, que já é conhecida, divulgada, explorada, digamos assim, desde a região do Império, né? Tanto que a cidade de Santa Maria da Imperatriz tem esse nome por conta da vinda do Dom Pedro II, na época com a Imperatriz Leopoldina, e conta-se a lenda de que ela ficou grávida por conta do poder curativo das águas dessa região. Então, isso traz também, além dessa importância do parque para manutenção desse serviço ecossistêmico, né, da produção de água, o parque ainda tem esses atributos para o uso público, né, que são bastante procurados ali na região. Opa, voltou. Então, aqui, trouxe um pouco para vocês, para exemplificar, essa diversidade de paisagens que a gente tem ali na região, né, e que são protegidas pelo parque. Esse aqui é o Rio da Madre, atualmente ele saiu do parque, né, por conta daquela desanexação que eu mencionei, mas ao fundo a gente vê ali o parque nessa região mais baixa, nessa região de Restinga, de floresta de terras baixas. Esse daqui é o Rio da Madre, é um rio muito famoso ali na região, né, um dos principais mananciais, e no final, então, desses mananciais, ele forma esses meandros, quando ele já está quase desaguando ali na Guarda do Embaú, né? E nesses meandros, então, a gente tem uma formação de mais uma paisagem diferenciada, que é um cótono entre manguezais e restinga e floresta ambrófila densa, uma região muito única, assim, em termos de que a gente possa observar esses diferentes ecótonos, né? Então, aqui é ali a Baixada do Maciambu, uma região que a gente tem majoritariamente restinga, mas a gente tem algumas manchas de umbrófila densa, mas a gente tem, então, restinga herbácea, restinga arbórea, restinga arbustiva, que são ecossistemas bastante pressionados, principalmente pela especulação imobiliária do litoral, né? Aqui em Santa Catarina, alguns de vocês devem conhecer, a gente tem uma exploração bem intensa, né, no litoral, ali com balneário, então uma intenção forte de exploração desse ambiente de restinga, né, que a restinga está próxima ao mar e que são os locais hoje muito valorizados, né. Então, conforme a gente vai subindo em direção à serra, então a gente começa a ter uma vegetação mais montana, né, e até altomontana, a gente chama aqui popularmente de mata nebular, né, que é uma transição
entre a floresta e já a região de campos, uma vegetação bem rarefeita, mas que também tem toda uma série de endemismos, de espécies únicas, né? Então, aqui a gente pode ver as áreas de campo aqui bem demarcadas, né? Aqui já mais acima de 1.000 metros, então a gente começa a ter campos naturais, que eles estão assim nessa condição um pouco clima, por conta do clima, mas principalmente por conta do solo, né? Que é bem raso. A gente tem alguns estudos aqui na região que já demonstraram esse processo de avanço e de diminuição do campo, né? O campo avançando sobre as florestas, quando a gente tem climas mais frios, e as florestas avançando sobre os campos agora, quando a gente tem climas mais quentes. Também aqui nessa região dos campos tem formação de turfeiras. Foi feito um estudo bem legal, que foi identificando as turfeiras pelas camadas, né? As turfeiras, elas vão morrendo e vão crescendo em cima delas mesmas. Então, eles acharam o registro de quase 50 mil anos aqui da região, e foi encontrado, então, que a partir de 13 mil anos já tiveram grandes incêndios, e provavelmente isso indica aí a presença humana aqui na região, né? Porque antes disso tinha pouco registro de incêndio, e a partir disso começou a ter... Incêndio não, desculpa, de cinzas, e a partir disso a gente começou a ter algo bem mais frequente. E aí, por último, mas também, né, não menos importante, a gente tem a índice de ilhas, né? Que são majoritariamente formadas por costões, mas que também tem ecossistemas terrestres, de restinga, de floresta umbrófila densa, e que acabam trazendo, né, alguns endemismos, algumas espécies raras, como, por exemplo, a gente tem o preá de Moleques do Sul, que é considerado um dos mamíferos mais ameaçados do mundo, e que ele só ocorre nessa pequena ilha de Moleques do Sul. Então, além de todos aqueles atributos que a gente já viu, a diversidade de paisagens do parque também é um dos seus atributos de conservação. Então, como eu falei anteriormente, né, a gente tem uma diversidade enorme de espécies raras e ameaçadas. Essa daqui é a cuíca listrada, né, uma espécie muito difícil de encontrar, foi encontrada ali recentemente. E essa daqui é uma plantinha herbácea, né, a Comelina catarinensis, que ela era encontrada em 2 lugares aqui no estado, mas a princípio agora ela só é encontrada no Tabuleiro. Outra cidade onde ela é encontrada era Laguna, e aparentemente ela foi extinta de lá por conta da expansão urbana, né, desse avanço da urbanização em direção a ambientes costeiros. Então, ela é uma espécie, a princípio, endêmica do parque, ou talvez endêmica do estado, e que a gente, né, tem trabalhado com ela ali para garantir a sua conservação. A gente fez um programa de conservação ex situ, a gente pegou sementes e partes dela para reprodução vegetativa, e a gente está fazendo, então, uma espécie de adensamento populacional e, até certo ponto, uma certa reintrodução da espécie em pontos mais seguros e estratégicos da unidade de conservação, para que a gente, então, reduza um pouco essa pressão sobre ela e as ameaças, né, para que a gente possa garantir a conservação dela. Aqui outra espécie bastante emblemática também do parque, o Brachycephalus tabuleiro, que recebeu esse nome em homenagem ao parque, né? Esse grupo de sapinhos, não sei se vocês estão familiarizados, mas os brachycephalus, eles são espécies bem pequenas, assim, menor do que uma unha, são bem bonitinhos, e eles têm essa característica de, a princípio, eles eram um grupo com uma área grande, né, de distribuição, e aí, conforme a gente teve esse processo de aquecimento e soerguimento, né, das montanhas, das morrarias aqui no estado, eles foram ficando, de certa forma, aprisionados nessas montanhas e numa pequena faixa altitudinal, que é onde eles encontram condições de clima mais amenas. Então, esse Brachycephalus tabuleiro foi encontrado no parque
numa faixa altitudinal, assim, foram só 3 registros. Então, é uma espécie endêmica, né? E não endêmica do parque inteiro, endêmica de uma pequena região do parque, de uma determinada altitude, dessa morraria ali um pouco antes de chegar naquelas áreas de campos que eu mostrei para vocês. O estado de Santa Catarina tem, a princípio, 8 espécies desse grupo, 9, né, com o tabuleiro, e elas têm quase todas essa característica de serem endêmicas de um topo de morro ou de alguma morraria aqui da região. Então, um grupo bem interessante nesse sentido, mas bem porque eles ocupam pequenos lugares, tem uma área de distribuição muito restrita, e qualquer impacto, né, nessas áreas pode acarretar uma redução populacional e até uma possível extinção, né? Então é importante que a espécie esteja dentro do parque. Então, temos, né, agora mais especificamente, né, de biodiversidade, então a gente estima, inicialmente, que o parque tenha mais de 1.000 espécies de flora. É claro que isso tudo é muito dinâmico, né? Porque a gente estimava isso nos primeiros estudos que foram feitos, né, para a criação da unidade. Isso foi se sedimentando um pouco ao longo do tempo, mas agora a gente tem feito revisões, e só naquela região mais costeira do parque, na Baixada do Maciambu, já foram encontradas mais de 600 espécies. Então, esse número com certeza está bem estimado, né? Então, só a nível de comparação, para a gente ver a importância, né? No Reino Unido, a gente encontra aproximadamente 1.692 espécies de flora. Então, 500 a mais do que a gente espera para o parque, né? Então, a gente tem espécies de manguezal, espécies de banhado, espécies de campo, uma biodiversidade muito grande. Além disso, então, a gente tem diversas espécies de fauna, né? Então, nós temos 89 mamíferos, são mais da metade do que para todo o estado. 49 anfíbios, que a gente acha que precisam mais estudos, porque é uma região muito úmida, mas ao mesmo tempo muito montanhosa, de difícil acesso, então provavelmente a gente deve conseguir elevar essa quantidade. 50 espécies de répteis, né, sendo que estimados são 110. Então a gente tem espécies como o jacaré do papo amarelo, a anta, o lagartinho teiu, que é comum, né, mas a gente tem puma, diversos anfíbios. A gente tem algumas regiões do parque que ele pega uma partezinha de mar, então a gente coloca também, considera espécies marinhas, né, como a baleia, mas a gente tem também lobo marinho, já foi registrado elefante marinho, o graxaim, né, uma espécie mais comum, espécie de cobra como a jararaca, e a gente tem aqui no parque o primeiro registro de um gato do mato pequeno, uma espécie ameaçada de extinção, né, num ambiente de restinga. Essa espécie foi bastante estudada aqui por conta disso, e a princípio seria uma característica da espécie ou de alguns dos indivíduos aqui da nossa região, né. E, por último, o preá de moleques do sul, como eu mencionei anteriormente, é uma espécie de mamífero, considerado uma das mais ameaçadas, né? Mas a ameaça dele não tem relação com atividades humanas a princípio, é porque a população dele é muito pequena, gira em torno de 40 a 60 animais. O que a gente acredita, né, a biogeografia evolutiva dele, é que conforme o mar avançou, o mar sub se elevou, a partir de uns 8.000 anos, a espécie irmã dele é a Cavina magna, ele é a cave intermédia, né? A Cavina magna, que se distribuía pelo continente, acabou ficando isolada nesse ambiente da ilha, e com o passar do tempo houve um processo de especiação, né? Só que eles vivem numa ilha, eles não utilizam toda a ilha, eles vivem numa área restrita dessa ilha, em que tem uma vegetação específica onde eles se escondem e eles se alimentam. Então, a princípio, essa espécie ela ocorre numa área de 5 hectares, o que é muito pouco, né? Então, é uma espécie bem importante, né, endêmica, bem considerável ali no parque, e até sempre que a gente tem alguma discussão nesse sentido, a gente traz que ela
quebra alguns dogmas da conservação, né, de que populações pequenas tendem sempre à extinção, e se assim fosse, elas não estariam mais aqui. Tem diversos estudos ali com a espécie, e eles são tão semelhantes entre si por conta desse processo de afunilamento, né, que eles são mais semelhantes do que irmãos gêmeos, então a gente brinca que eles são praticamente 50 clonezinhos aí. Mas, sem dúvida, o destaque do parque são as aves, né? A princípio, nós temos mais de 450 espécies de aves no parque. Aves marinhas, como a fragata, aves ameaçadas de extinção, como a jacutinga, rapinantes. A gente tem também pinguins, por conta dessa característica costeira, né? Os pinguins chegam nas praias, tucanos e outras diversas espécies de pássaros, né? E aves em geral. A gente tem até um registro de arpia, só que foi só um, a gente não conseguiu confirmar, né, um novo registro, mas a princípio tem a ocorrência da arpia aqui. Mas, além disso, a gente ainda tem uma diversidade social, socioambiental, arqueológica, né? Então, a gente tem ao longo principalmente dessa região costeira, que era muito ocupada pelos povos originários, né? Alguns registros até pré-indígenas. Então, a gente tem oficinas líticas, a gente tem inscrições rupestres em rochas, nas praias, até de fácil visualização. Então, além de tudo, desse patrimônio geológico, ambiental, o parque ainda é um patrimônio cultural, né? Cultural ancestral, nesse sentido. Mas, como nem tudo são flores, então, toda essa grandiosidade do parque também nos traz uma série de desafios, né? E eu acho que o desafio mais pujante do tabuleiro seriam os incêndios, especialmente porque aqui no estado a gente não tem uma recorrência de incêndios, assim como ocorre no Pantanal, como no Cerrado, e agora mais recente na Amazônia, né? O estado aqui é muito úmido, então, em geral, a gente não tem incêndios, embora tenham tido grandes incêndios no passado. Essas aqui são imagens lá do parque, né, dos últimos episódios de incêndio. Então, a gente volta ali para a Baixada do Maciambu, né, que é o maior alvo dos incêndios que a gente tem. E aqui a gente tem o registro dos últimos 5 incêndios. Isso desde 2008. Então, a gente teve o que seria, né, o primeiro incêndio de trás para frente, que foi esse daqui, o quinto, né, o menorzinho aqui. Depois a gente teve o incêndio aqui nessa região, relativamente pequenos. O terceiro aqui, e esses 2 últimos que foram agora em 2019, que queimaram mais de 1.000 hectares, né, os 2 juntos. Então, foi um processo bastante traumático aqui para a região, né, e foi assim, acho que quando foi aquele choque de realidade até na comunidade, nas pessoas do entorno, nas prefeituras, nas forças políticas, né, aqui da região, porque esse incêndio ele começou a se espalhar, ele começou a ameaçar residências, começou a ameaçar o próprio acesso da BR-101, que passa aqui do lado. A BR-101 teve que ser interditada, porque a fumaça não permitia, né, a visualização, então foram, assim, dias da BR trancada por conta dessa questão. Então, aqui, né, um pouquinho para mostrar para vocês, esses daqui são os registros de incêndio do MAP Biomas, desde 2001 até 2020. Então, vocês podem ver aqui, né, o parque está aqui em verde. Embora a gente tenha esses incêndios, ainda assim, o parque é um fator de proteção, né, mesmo que a gente tenha dificuldades na gestão, é bem perceptível, né, que os incêndios são bem menores dentro do parque. Mas ainda assim, aqui na região da Baixada do Maciambu, a gente ainda tem vários registros, né? Então, que deixa evidente também que aqui existe uma pressão muito grande nesse sentido.
Então, aqui, esse daqui são o último incêndio que eu mencionei para vocês, o incêndio de 2012, aqui é depois dele. Esse incêndio, ele tem uma característica muito própria, ele se espalha principalmente por regiões de banhado, que a vegetação, num determinado período, em setembro, que é o período mais seco, né, aqui na nossa região, ela seca, e aí as pessoas mal intencionadas, ou por acidente, porque também já aconteceu, acabam colocando fogo na vegetação, a vegetação atinge essas áreas, e aí ele acaba se espalhando, né? Então a gente tem um processo do fogo de ele normalmente começar aqui, e a gente tem um vento nessa direção, nordeste, né? Que ele vai empurrando ele, então, para essa área mais baixa. E aí, conforme os ventos mudam, o fogo sobe e desce e vai queimando, né, toda essa região. É um fogo de muito difícil controle, o acesso é muito complicado, e embora pareça que tenha bastante água por conta dos banhados, essa água geralmente ela não está disponível com a bomba, ela entope, com o helicóptero não consegue pegar, os caminhões não chegam até a área do incêndio, então ele vai se espalhando, principalmente pela essa região interna, que até de muito difícil acesso também de pessoas irem, né? Então exige um recurso humano muito alto, além da disponibilização de equipamentos que muitas vezes a gente não tem acesso naquele momento, né? Então, aqui na região do Tabuleiro tem vários picos, né? A gente teve um pico de 27 incêndios em 2003, depois a gente teve 24 em 2012, que foi um grande incêndio que teve aqui também na região. Em 2019 nós tivemos 5, mas os que ocorreram foram bem impactantes. E aqui, nesses dois, a gente tem, então, imagens aí de um incêndio nessa região aqui, que foi o incêndio no alto do Morro do Cambirela, e aqui foi como a vegetação ficou depois, né? Foram apenas 19 hectares, então foi um incêndio pequeno, mas é praticamente impossível acessar a área para fazer o combate do fogo, né? Além de ser 3 horas de caminhada para chegar no local, a dificuldade de levar equipamento, o incêndio foi praticamente extinto com helicópteros, e aí, claro, também teve o trabalho da equipe com os abafadores, né? Nesse caso, o incêndio, houve uma investigação, foi chegado em 2 pessoas que subiram o morro, que é uma área turística, né, uma área de uso público, enfim, para passar a noite lá, e aí começaram a brincar com isqueiro, coisas do tipo, e deixaram o negócio cair ali em cima, que fez a ignição do fogo e o incêndio começou. E nesse caso, foi conseguido identificar os autores, porque eles ficaram presos lá em cima e tiveram que ser resgatados. Já aqui na Baixada do Maciambu, a gente tem uma condição um pouco mais complexa, que aqui os incêndios, já houve incêndios acidentais, por conta de queima de resto de poda, coisas nesse sentido, que se espalharam, né, foi perdido o controle, mas também a gente já teve incêndios e, por conta disso, investigação, que conduziram até um incêndio criminoso por conta de especulação imobiliária, né. Então, a gente tem uma situação bem complexa ali na Baixada, por conta de diversos conflitos, né, e que às vezes esses conflitos acabam acarretando nos incêndios como uma forma de afronta, como uma forma de prejudicar também a unidade de conservação. Nós tivemos agora 2 incêndios no ano passado, né, 2023, 3 incêndios, um em abril, 2 em dezembro, um foi no Natal, que nos levam a crer que foi feito em represália a algumas ações do parque no sentido de implementar a gestão e de estar presente no território. Né? E, claro, com a represália em relação a usos conflitantes. Né? Então, em relação aos incêndios especificamente, a gente adotou uma série de estratégias, né? A gente começou um trabalho forte de prevenção, principalmente com realização de rondas,
semanais. A gente também tem fortalecido um sistema de informações, então a gente está nos grupos de WhatsApp da região, a gente está frequentemente fazendo alertas nas nossas redes sociais, então quando a gente tem climas mais secos, de vento favoráveis, a gente aciona, né, esses alertas falando, olha, tomem cuidado, né, quando for colocar fogo, o clima está muito seco, o vento está muito propício, isso pode trazer uma série de prejuízos, né. Além disso, a gente tem feito atividades de educação ambiental, até fazendo oficinas, né, claro que, como é voltada para adolescentes e crianças, as oficinas não são com fogo real, né, mas a gente faz oficinas de combate ao incêndio, leva os abafadores, os equipamentos de incêndio, isso traz um pertencimento para as crianças muito legal, e leva para as famílias também, né, essa importância, e a gente começa a ter meio que uma rede, então, de informações nesse sentido, né, mas no sentido, é claro, de nos avisar de que possa estar ocorrendo um incêndio, porque quando se procura os responsáveis, a população tem medo e a gente não acaba identificando os autores, né, na maioria das vezes. E além disso, a gente também tem trabalhado com alguns pontos fracos, né, da unidade de conservação, algumas vulnerabilidades que são, muitas placas já foram roubadas e depredadas, então a gente está reestabelecendo, né, para deixar claro onde é parque, onde não é, e também refazendo nessa região mais urbana o cercamento da unidade. Além disso, a gente tem trabalhado também para resposta rápida, então o parque não tinha equipamento até pouco antes de 2019, que 2018 também teve um incêndio, aí foi feita essa compra, né? Mas então foram comprados equipamentos, abafadores, equipamentos para fazer o cercamento, equipamentos para bomba postal, kit picape, enfim, uma série de equipamentos que a gente pudesse dar uma resposta, né? E não ficar tanto à mercê dos bombeiros, que na época também não estavam tão preparados nesse sentido. Além disso, a gente tem articulado junto à companhia de água lá da região uma rede de hidrantes, porque a região é um pouco afastada, então, além disso, os caminhões do bombeiro não conseguiam ter acesso à água, né, então eles tinham que sair da área do foco de incêndio, se deslocar até uma região mais afastada, para encher o caminhão e aí voltar, então a gente tem articulado uma rede de hidrantes. A princípio está em instalação, provavelmente no ano que vem a gente deve ter ela feita. E a gente também, foi feito um piloto há alguns anos da brigada, mas esse piloto acabou não funcionando, e agora a gente está com um projeto, então, para restabelecer a brigada do Parque da Serra do Tabuleiro, e a gente tem programado um curso de formação, porém, como a gente precisa de um período de 15 dias de seco, a gente não conseguiu realizar o curso ainda, porque senão não tem como simular o fogo, né? E a gente vem desde outubro, quando o curso era para ter ocorrido, com chuvas recorrentes. E além disso, a gente trabalha em outra frente, então, que seria na redução de impactos. Nessa frente, a gente tem trabalhado para implantar o manejo integrado do fogo. O manejo integrado do fogo é um conjunto de técnicas, né, já bastante estudadas e estabelecidas no Brasil. Esse ano a gente teve o estabelecimento de um decreto que cria, né, o Programa Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Embora aqui ainda seja um pouco de tabu, né, vai colocar fogo para combater o fogo, mas essa visão já tem mudado um pouco, né, então a gente tem feito um trabalho principalmente com os nossos gestores, né, para entender essas possibilidades. E o manejo integrado do fogo, então você usa o fogo de forma consciente, o fogo técnico, né, para reduzir a combustibilidade, para fazer supressão de determinados grupos de espécies, para você ter uma frequência, né, de fogos, incêndios, enfim, intencionais, manejados, para que quando você tem algum episódio de incêndio não intencional, você consiga fazer frente a esse fogo, né.
Claro que tudo é pensado, planejado, com os equipamentos, né? A gente está fazendo esse trabalho em conjunto com os bombeiros, e a gente acredita que isso tende a dar bons frutos, principalmente para a gente conter esse avanço rápido do incêndio nas áreas de banhado, né? E além disso, então, né, que é provavelmente a nossa estratégia principal, a gente tem o trabalho de restauração. Os trabalhos de restauração, então, a gente trabalha em 3 principais frentes. Essa região ali da Baixada do Maciambu, que é onde ocorrem mais os incêndios, a gente tem um processo de invasão de pinos bastante intenso. Aparentemente começou a partir dos anos 80, com a implantação, né, de plantios de pinos aqui na região, não necessariamente ali nessa região de Restinga, né, mais próximo, e eles começaram a se espalhar a partir do vento. Então, a Baixada do Maciambu, ela tem aproximadamente uns 3.000 hectares, e a gente acredita que uns 2.500, aproximadamente 2.000, estão infestados de pinos. E além do problema do pinos por si só, que ele sombreia a Restinga, né, que é um ecossistema que exige bastante sol, e além da competição com as outras espécies, além de tudo isso, o pinos ainda age como um combustível nos episódios de incêndio que a gente tem. Principalmente as acículas, que são as folhinhas do pinus, né, que caem no chão e secam e são bastante combustíveis, mas também os troncos das árvores, eles também ficam pegando fogo, às vezes por dias, o que acaba não permitindo que a gente considere o incêndio controlado, e também dando ignição, às vezes até depois de 2, 3 dias, como já aconteceu ali em 2019. Então, isso além de ele ainda ser invasor, de ter esse impacto, né, ele ainda contribui com os incêndios. Outra estratégia que a gente tem buscado é fazer plantios, mas nem sempre fazer plantios, porque a gente observou que fazer o plantio na Restinga é muito complicado, né? Mas a gente tem usado um conjunto de técnicas que possibilitem que a gente acelere a regeneração. Porque a gente tem visto que a tendência da Restinga ali na região é que ela vire arbórea. E quando ela está numa etapa de arbórea, arbustiva, quando ela já está mais desenvolvida, ela acaba sendo menos combustível. E aí a gente tem visto remanescentes de Restinga arbustiva, da arbórea, que já estão ali há mais de 30 anos, mesmo com os episódios de incêndio, né? Então, o que a gente tem buscado também é acelerar a regeneração, retirar os agentes degradantes, como o gado, o pinus, o pisoteio, e garantir que a restinga chegue mais rápida nesse estágio arbóreo, e nem sempre fazer o plantio de mudas, né? E além disso, a gente também tem trabalhado com garantir a redução da inflamabilidade da matéria vegetal que tem ali na região. Como mencionei anteriormente, é um ambiente de restinga, né? Então a vegetação, ela é uma vegetação em geral com pouca água, isso favorece, né, os episódios de incêndio. E a gente tem trabalhado então plantando espécies que têm baixa inflamabilidade, que têm em seu componentes látex ou quantidades grandes de água, como é o caso da clúzia, que é essa espécie aqui. Então, a gente tem trabalhado fazendo aceros verdes, trabalhado com o plantio dessas espécies na borda, para ver se a gente consegue conter o fogo, ou pelo menos reduzir esse processo de dispersão dele, né? Então, como eu mencionei para você anteriormente, a gente tem os episódios de incêndio localizados nessa região aqui. Então, a gente tem orientado, né, os trabalhos de restauração para essas áreas. Então, aqui são 6 projetos que a gente tem, 5, desculpa, em que a gente tem trabalhado diferentes estratégias. Então, aqui nesse primeiro é a retirada de pinos, né, em áreas de banhado, nesse verdinho. Nesse outro aqui, em vermelho, a gente está trabalhando com a retirada do pinus e com a formação de aceros verdes, que é o plantio daquela espécie ali, né, para formar
uma espécie de acero, né, entre aspas, mas com plantas, né, com vegetação e não com retirada de vegetação. Aqui a gente tem feito só o corte de pinos. Aqui foi a área que eu mencionei que a gente teve um conflito, né? Porque tem um conjunto de pessoas que se denominam criadores de gado ali nessa área, e eram pessoas que, né, que tinham gado, e essa atividade foi acabando ficando com pouco retorno financeiro, e aí o Pinos foi se estabelecendo, e eles começaram, então, a arrendar, né, bem entre aspas, porque não é possível arrendar uma área que, a priori, é do Estado, né, é do Estado não, não tem dono, que essa área ela é considerada pública, né, e aí eles, então, arrendam essas áreas para a retirada da seiva desses pinos que se estabeleceram a partir da invasão. Então, é algo, uma realidade bastante complexa, e que quando a gente foi, então, fazer a retirada desses pinos, houve uma reação contrária, e que, coincidentemente ou não, foi um mês depois que teve o episódio do incêndio agora do ano passado. Então, a gente acha que, né, que tem alguma ligação, e o último incêndio foi no Natal, então isso demonstra uma intencionalidade de pegar o poder público sem estar esperando, né? E aqui, então, a gente tem um projeto bem grande que foi realizado, onde foi feita a retirada de pinos e o plantio de mudas. Esse foi um dos primeiros projetos que a gente fez nesses moldes, e a gente trouxe bastante resultados dele, e um deles é que 60% das mudas morreram pelos incêndios que ocorreram nesse período e também pelas formigas cortadeiras. A gente, na época, o IMA não foi autorizado o uso de defensivo, né? A gente ainda mantém esse entendimento. Mas aí a gente, então, resolveu usar outros meios que não o plantio de mudas, até por ser caro e ser moroso. Então, a gente tem buscado outras alternativas. Esse modelo de projetos que a gente tem feito, acho que é legal mencionar, principalmente para outros gestores, porque a gente tem dificuldade, né, de obter recursos para esse tipo de ação. E esses recursos têm vindo de projetos de reposição ou de compensação dos que são permitidos, né? Então, a gente tinha um problema com o processo de reposição de matéria de volume, né, florestal, que é obrigado por uma portaria do Estado. Então, a pessoa faz o corte, ela é obrigada a repor, além de compensar, né? E quando ela fazia essa reposição, ela podia, empreendedor, enfim, podia fazer essa reposição por meio de plantio de pinos, eucalipto, porque não precisa necessariamente ser nativas. Então, a gente tem buscado trazer esses projetos para essa área, e aí fazendo um pouco de exigências a mais, né? Como a retirada do pinos, o plantio de espécies quando convir, mas nem sempre. Aí a gente chega em um outro desafio grande do parque, que seria a regularização fundiária. Essa imagem aqui de fundo é só para vocês entenderem o quanto é complexo, a bagunça que é a situação fundiária aqui da nossa região. Cada quadradinho desse é uma área que alguém requereu como se fosse proprietário. Então, tem várias sobrepostas, tem áreas dentro de áreas do Estado, tem áreas sobre outras áreas, então, por si só, a regularização fundiária já é um grande desafio para a gente, né? O que se soma é o tamanho do parque, né? Então, o parque ele foi criado lá em 1975. Na época já se pensava em fazer as desapropriações, né? Na época já tiveram diversos estudos para que se fizesse isso, mas só não foi feito como foi sendo criado, então, uma série de questões relacionadas a isso, né? Parte dessa área não tinha dono, pública, ou área que a gente chama hoje de terra devoluta, né? Mas elas foram transformadas em propriedades de forma indevida. A gente tem decretos de governadores da época
passando áreas para particular de forma ilegal também. A gente tem matrículas frias, né? Então tem um processo de grilagem bastante intenso. A gente ouve falar pouco de grilagem aqui no Sul, mas principalmente nas regiões litorâneas a gente tem bastante, porque a situação fundiária é bastante complexa. Mas nessas áreas também de serra, como vocês podem ver aqui, né, de exemplo, um exemplo que eu trouxe para vocês, nessas áreas de terra também, de serra também a gente tem um problema fundiário. Então aqui a gente tem uma propriedade que já foi adquirida pelo IMA, né, pelo Estado. Aqui a gente tem uma outra também, que já está mais com o Estado mais antigo, se chama uma empresa, para vocês verem aqui, né, as duas estão sendo sobrepostas em determinado ponto. Essas outras áreas aqui também nós adquirimos, a princípio, né, elas estão ok, e aí, né, tinha um processo, esse daqui, a gente até, na época foi feita uma certa divulgação de tão absurdo que era a questão. Esse tal de Abílio teve uma área cadastrada em 1977, então o parque já existia, né, então pela sua origem ela já é irregular, mas aí ela foi cadastrada como essa área aqui, que até pelo desenho a gente vê que isso não tem como ser factível, né? Porque ninguém tem uma propriedade assim. E aí, então, ele requereu isso daqui na justiça, pediu uma indenização de 40 milhões para o Estado, e aí esse processo estava correndo pela Procuradoria-Geral, de forma que o IMA não estava sabendo, e aí, quando chegou aqui no IMA, o IMA recorreu e falou, não, isso não tem como ser assim, por conta desses fatores, né? A gente tinha uma equipe bem inteirada assim, do assunto, né, de topógrafos. E aí depois ele apresentou uma nova área em 2020, que tem praticamente o mesmo tamanho anterior, né, dizendo, não, na verdade, essa daqui que era a área, então, e aí sobrepondo outra, a área do Estado, enfim, algo também deslocado da realidade, porque as propriedades não são definidas assim, né, elas têm vizinho, etc. Esse foi um processo bem emblemático, o IMA recorreu, a princípio a sentença não saiu ainda, mas o que tudo indica não vai ser indenizado, né? Então, como estratégias para a gente avançar, né, em relação à regularização fundiária, foi feito o lançamento do cadastro de imóveis para regularização fundiária. Ele funciona por meio de editais. De tanto em tanto tempo, o IMA faz uma divulgação que quem quiser pode se cadastrar ali, quem tem interesse, né, para buscar uma desapropriação amigável por vias administrativas, né, que a gente tem evitado para não ocasionar mais conflitos e levar para a judicialização. Então, esse cadastro foi feito um primeiro edital, funcionou super bem. Mesmo as pessoas querendo, ainda existe muita dificuldade, né, porque às vezes a terra está em inventário, às vezes a terra não tem a documentação total, às vezes os vizinhos não reconhecem os limites, então ainda assim é muito difícil. Porém, a gente tem tido bastante sucesso com esse cadastro de imóveis. Funciona assim, uma lança edital, a pessoa se cadastra pela internet, ali ela põe parte dos seus dados, e aí se ela tiver ok, se ela for parte prioritária, se tiver, se atender, né, os requisitos mínimos, ela vai avançando para outras etapas, onde então aí o imóvel é reconhecido, é feita a topografia, para aí ser feita a desapropriação, né? Além disso, então, também foi trabalhado no mapa de priorização, porque a gente tinha, essa também era uma questão, né? Que áreas que a gente vai desapropriar, né? Qual é a nossa prioridade? Então, foi feito um trabalho em 2017, onde foram categorizadas, né? Partes do parque, e foi classificada, então, na importância para fazer a desapropriação. Com atributos biológicos, não biológicos, físicos, vocês podem ver que ficaram mais as regiões de serra, né, porque também foi considerada essa questão de serviços ambientais, principalmente da água.
Também questões de invasão, então aqui também na Baixada do Maciambu a gente teve uma prioridade maior, né? Então, esse mapa, ele é também base para o cadastro de imóveis, porque quando a pessoa se cadastra, as que serão priorizadas são as que estão dentro das áreas de priorização. Isso já foi feita uma série de indenizações nesse sentido. Então, aqui, essa porção norte ali do parque, todas essas áreas que a gente vê, assim, em colorido, são áreas que já foram desapropriadas, né? Com esse amarelinho aqui também, mas a gente vai ver que tem muitas áreas de invasão ali depois. E aí essa área verde aqui é também uma outra questão de extrema complexidade, porque essa área foi considerada desde o tempo do Império, era uma área de compasco. Quando os tropeiros vinham do Rio Grande do Sul em direção a São Paulo, era uma área que eles paravam e que tinham pastos comunais, pastos que não tinham um dono só, né, que eram da comunidade, vamos dizer assim. E essa condição dessa área, ela nunca foi alterada, né? Então, ela é uma área pública desde 1817, se eu não me engano, que é o primeiro registro que a gente tem, né, que já diz que essa área é pública. E ela nunca deixou de ter essa condição. Porém, essa área foi passada uma época para o Estado, depois para a Prefeitura, e aí houve aí um processo de criação de matrículas em cima dela. Então, se vocês verem toda essa região aqui, ela é um balneário, né? Então, ela é tudo... Pode ser irregular, porque os títulos são criados com base em matrículas que são fraudadas, né? Então, é outro elemento aí que traz uma complexidade bem grande e traz ainda uma outra dificuldade para a gente, porque a Procuradoria-Geral do Estado, ela não deixa a gente fazer indenização aqui nessa área, em ninguém que requeira propriedade ou posse, porque ela considera que é uma área pública e que qualquer título é irregular. Porém, a gente não consegue indenizar e não desapropria a pessoa judicialmente, e fica esse limbo jurídico aí, né? Na maior parte dela. Opa! Teve uma falhinha ali. E aí a gente vem, então, para a questão das invasões, né? O parque está numa região de bastante especulação imobiliária. Vou botar aqui um videozinho para vocês. Opa, se ele parar. Para vídeo. O parque está numa região de bastante especulação imobiliária, né? O vídeo que eu vou colocar ali para vocês é um time-lapse do Google Earth. E aí a gente vai ver como esse processo se deu de forma bastante rápida. Então, ele começa aqui na década de 80, né? Vocês podem observar como é urbanizado aqui nessa região aqui, que é a Enseada da Pinheira, e como vai se alastrando a partir daqui da região. Então, toda essa área aqui, antes era parque, né? Até o ano de 2012. O que acabou não contendo nesse processo de invasões. E a gente teve, então, depois de 2012, uma desanexação do parque e a criação da APA do entorno costeiro, o que regularizou, em parte, essa ocupação irregular, né? Porém, a gente tem áreas como, por exemplo, aqui, e aqui nessa região, que estão, inclusive, dentro de áreas de propriedade do Estado, né? Áreas que o Estado tem título. Então, essas áreas, a princípio, não poderiam ser regularizadas, e isso tá sendo visto via judicial, né, com essa questão me fugiu agora o nome, mas daquela regularização que existe, a regularização urbana, né, o REURB. Então, aqui a gente pode ver, né, tudo isso daqui era parque, foi urbanizado, aqui também, então um processo uma pressão bem forte aqui, que permanece até hoje, né, embora numa menor intensidade.
Para conter esses avanços, então, a gente tem adotado também uma série de estratégias. Eu entendo que, sendo como a principal delas, a gente tem atuado fortemente com a comunidade, né? Para a gente engajá-los, né, não só na conservação do parque, mas também na manutenção dessas áreas, né? Porque antes de ser parque ou não, é importante que a gente mantenha essas áreas de restinga, de banhado, enfim, as nascentes. Então, a gente tem trabalhado para aproximar a comunidade da gente, né? Atualmente, a gente tem recebido mais de 8.000 estudantes no nosso centro de visitantes. O centro de visitantes é aberto, mas acaba que as escolas são o nosso principal visitante, né? No centro de visitantes. Além disso, a gente tem trabalhado com cursos, com os condutores, que a gente tem quase 50 condutores ali na região, então a gente tem trabalhado com eles. A gente tem feito atividades nas escolas, em que a equipe de educação ambiental do parque vai até as escolas. A gente tem feito diversas atrações culturais no parque, também com o intuito de trazer, né, o parque como uma área de lazer, não só uma área de pesquisa, de conservação, mas também de lazer, né? Então a gente tem atuado bastante nessa direção e a gente tem percebido assim que as pessoas estão mais ligadas, né? Se estão invadindo o parque, tem feito denúncias. Então acho que nesse sentido a gente tem tido bastante efetividade. Existe também um olhar mais preocupado das pessoas, né, com relação ao parque. Isso também se deve por conta dos incêndios. Do último incêndio que a gente teve uma comoção na região, isso aproximou bastante as pessoas, e também por conta desse último episódio ali de desanexação do parque, né, que ainda não foi resolvido, tem algumas situações jurídicas ainda correndo na justiça, mas que aparentemente organizou a sociedade e deixou as pessoas um pouco mais atentas em relação a isso, né. Em relação às invasões também, a gente tem uma atuação forte do Ministério Público de Santa Catarina. O parque, não sei se do Brasil, mas de Santa Catarina, é a única unidade de conservação que tem uma promotoria própria, então a gente tem uma promotoria do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Isso acaba sendo uma faca de dois gumes, né? Porque o Ministério Público acaba colocando o Instituto do Meio Ambiente também como réu, então quando tem uma invasão que é identificada, o Ministério Público também coloca o IMA, né, o gestor, como réu. Isso acaba nos trazendo uma alta demanda de processos que acaba também nos sobrecarregando nesse sentido, né, e a gente acaba não conseguindo atender todas as demandas do parque, um pouco por conta dessa sobrecarga nesse sentido, né. E, além disso, a gente tem atuado com diferentes órgãos. Essa imagem aqui é de uma destruição, né, de um barraco, que está dentro da terra indígena e dentro do parque também. Aí foi uma atuação do IBAMA, junto com a FUNAI, da Polícia Federal. A gente também tem atuado com a Prefeitura de Palhoça, especialmente. Ela tem nos apoiado bastante nessa questão de demolição, né, porque o IMA não tem equipamento próprio para isso. Então, a gente tem atuado com esses diferentes órgãos para a gente conseguir conter essa pressão ali dentro do parque, né? Como a gente viu ali nas imagens, a gente tem bairros que foram criados dentro do parque que depois acabaram sendo desanexados. Então, a gente tem trabalhado fortemente para que isso cesse, né? Ou que pelo menos reduza, para que a gente não perca cada vez mais áreas do parque, porque depois isso vira desculpa para diminuir o parque, né? Então é isso, pessoal. Por último, aqui eu coloquei uma imagem, né, de uma atividade cultural que a gente teve. Desde o ano passado, a gente tem feito um seminário de educação ambiental, o Seminário de Educação Ambiental do Parque do Tabuleiro, que ele ocorre junto com o aniversário do parque. Então a gente faz uma programação científica e no segundo dia a gente tem uma programação cultural. E aí essa imagem é do boi de mamão do tabuleiro, que o boi de mamão é uma tradição cultural aqui de Santa Catarina, né?
e que acabou sendo criado o grupo, então, em homenagem ao parque, à Serra do Tabuleiro, enfim, e a gente acredita muito nesse engajamento social e comunitário, para que a gente tenha aí um futuro melhor. É isso, obrigado. Bacana demais, Marcos. Muito impressionante ver essa preciosidade que nós temos aí em Florianópolis, né? Por tudo que se apresentou, essa riqueza toda de espécies, né? De endêmicas, inclusive, raras, né? Como o caso do preá, que você falou. E enfim, as questões que você colocou são extremamente pertinentes. É curioso a gente ver, e você comentou bem, né? A coisa da grilagem no sul do Brasil. Normalmente se associa a grilagem apenas à Amazônia, né? Mas essa é uma coisa muito impressionante mesmo. Antes do Map Biomas, a gente não conseguia saber sequer a quantidade de áreas que nós tínhamos, né? ambientais e urbanas, é uma coisa realmente muito nova, isso é impressionante. Bom, Marcos, eu já tenho uma pergunta aqui, mas eu vou fazer a primeira, e aí, pessoal, se alguém quiser manifestar, só levantar a mãozinha e já está liberado câmeras e microfones aí. Mas eu vou fazer a primeira, Marcos. Claro. A experiência que nós estamos tendo, né, dentre todas essas palestras e também com as visitas que eu tenho a chance de fazer e conversar com gestores, é que cada vez mais fica evidente que os gestores precisam lançar mão de criatividade, tecnologia e parceria para ter algum sucesso na gestão, né? Falta pessoal, falta dinheiro, isso é uma coisa normal. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Como você vê a importância de se estabelecer parcerias, se isso tem sido apoiado pelo órgão gestor, ou é mais uma iniciativa sua, e todos os âmbitos, né? Inclusive, acho que você não falou a questão do conselho, se tem conselho, se não tem, como é que o conselho vem atuando, como é que você consegue envolver essas parcerias todas. Bom, vamos começar pelo conselho, então. A gente tem um conselho instituído, ele foi instituído em 2021, se eu não me engano, no processo da pandemia ali. Mas a gente não conseguiu, na época não era eu o gestor, né? Mas a gente não conseguiu manter uma periodicidade das reuniões. Acredito que foi um pouco por conta do processo de formação do conselho, que foi meio truncado, assim, por conta da pandemia, né? É um dos objetivos nossos que a gente retome o conselho, embora ele não deixe de existir, mas ele não está se reunindo frequentemente, né? É um objetivo nosso de a gente restabelecer o conselho. Só que como a gente acabou tendo esses episódios de incêndio e essas dificuldades que eu mencionei com vocês, que a gente tem muitas demandas, a gente acabou priorizando essas que a gente considerou mais urgentes, e aí o conselho a gente tem previsto provavelmente para o ano que vem, a gente quer botar ele para funcionar novamente, né? A gente tem que chamar de novos conselheiros e meio que refazer esse processo. Mas, por outro lado, a comunidade é bem atuante, então a gente tem diversas instituições que atuam ali, né, dentro do parque. A gente pode citar o Instituto Tabuleiro, tem o Instituto Saracura, a gente tem também entes privados, né, então a gente tem uma empresa CEPAC que faz restauração voluntariamente, a gente tem um trabalho com a Cotton Baby, que é uma empresa que, quando cada quantidade de produto que ela vende, ela reverte em árvores plantadas, né, ali no parque. A gente tem também uma parceria bem legal com a Federação de Montanhistas, principalmente por conta dessa parte de uso público, né, a maioria delas são em áreas montanhosas, então a gente tem uma parceria deles nesse sentido, eles fazem manejo de trilha, eles nos trazem também conhecimento, né, nessa área. Fora parcerias mais clássicas, né, com universidades, etc. A gente está também num trabalho interessante agora com a Prefeitura de Palhoça,
que por certo tempo foi bem conflituoso, assim, né? O município via o parque como um entrave, até porque boa parte do município está dentro do parque, né? Isso tem se revertido um pouco para uma proximidade, né? Uma atuação do município junto ao parque, né? Com os objetivos semelhantes. Então a gente tem trabalhado com bastante parcerias nesse sentido, né? Então a gente tem também um projeto Raízes da Conservação, que acho que é bem simbólico, ele tem até esse nome Raízes, porque as raízes se espalham, né? Que a gente construiu esse projeto em 5 instituições. Então, é bem nesse sentido que você falou, assim, Magela, a gente não... O Estado não dá conta, né, o Estado é como digo, como o Estado mesmo, não o Estado de Santa Catarina, né, não dá conta de manter essas áreas, e a gente precisa das parcerias, principalmente nas suas expertises, né? Porque também a gente tem muito a aprender, às vezes a gente tem uma dificuldade ou um problema que a gente fica batendo cabeça para saber como resolver e já tem parceiros que já tem um caminho para isso, né? Ou até uma solução nesse sentido. Então, sem dúvida, as parcerias, assim, eu tenho visto que cada vez mais é um caminho que a gente tem que caminhar, né? E eu entendo, assim, que no IMA isso é bem estabelecido, assim, a Leila, não sei se ela chegou a mencionar, não me recordo na apresentação dela, mas ela é uma unidade de conservação com bastante parcerias, a gente tem também o Parque Fritz Plaumann, que tem uma parceria forte com a ENGIE, que acaba injetando recursos diretamente na unidade, então, eu acho que a gente tem uma certa dificuldade por conta da burocracia estatal, né? Mas assim que a gente vence esses entraves, eu vejo que a gente tem bons caminhos. Bacana, tem várias pessoas te cumprimentando aqui, dando os parabéns. E o Obrigado. Guilherme, que é o nosso pesquisador aqui, ele tem uma pergunta, né? Na sua opinião, e com base na sua experiência e vivência no dia a dia, as APAs que você apresentou, né, que estão localizadas no entorno do parque, funcionam na prática como zona de amortecimento, ajudando na conservação da unidade, ou elas não afetam a dinâmica e o cotidiano das pessoas em geral? As APAs são uma questão meio complexa, né? A APA da baleia franca, acho que ela é um exemplo de APA, assim, a gente vê que existe uma intenção forte do ICMBio em mantê-la, tem uma equipe que está frequentemente lá, uma equipe que não é, né, tão pequena, tem, claro, vários desafios, né, porque, enfim, o ordenamento territorial das APAs é bem complexo, né, então, eu acho que quando a gente fala da APA da Baleia Franca, a gente tem um bom exemplo, né, mas ela, a princípio, não tem uma ligação direta com o parque. Quando a gente vai ver aí as APAs que foram criadas com o desmembramento do parque, aí a gente tem praticamente uma ausência de gestão nesse sentido, né? Infelizmente o processo foi muito politizado, né? O IMA na época não concordou, então isso meio que foi empurrado pela Assembleia Legislativa para a gente, né? Foi a Assembleia Legislativa que fez, como manda o SNUC, né? E o que a gente tem hoje, na realidade, é que as APAs não têm gestão, não têm servidores, e a solução encontrada para a criação das APAs, ela foi tão absurda, vamos dizer assim, que ela previa que a gestão de uma delas seria feita por um conselho de municípios, a outra que seria uma outra entidade, e no fim o que aconteceu foi que essas áreas ficaram sem gestão. Aí, atualmente, o que tem acontecido é que a gente é que tem assumido algumas atribuições da APA, né? Então, quando é necessário fazer uma vistoria, uma fiscalização, quem vai é a equipe do parque, porque a APA em si, ela está sem equipe, né? Então, nesse caso, eu acho que a APA foi um artifício para poder fazer a desanexação do parque,
E se ela age como uma zona de amortecimento, assim, ela é pouco efetiva nesse sentido. Bom, então a gente tem aqui vários cumprimentos do Everson, do Rio Grande do Sul, do Pedro, que é daí de Florianópolis, a Raquel, nossa, e o Fábio são nossos aqui, a Flora, que é também aí de Santa Catarina, te cumprimenta. O Everson, boa noite, irmão. Bem, a Flora te cumprimenta, né? Acredito, dizendo aqui que orgulho de te ouvir, incrível ver como está avançando na implementação do parque, dizendo que trabalhou aí, é vizinha, e espera que o ecoturismo flua. A Maria Cristina também te cumprimenta, a Maria Cristina, que é da Confederação Nacional de RPPNs, da Associação de RPPNs de Minas Gerais e ponto focal da Comissão Mundial de Áreas Protegidas, também te cumprimentando pela apresentação. Tá? O Everson, não sei se você quer falar alguma coisa, fica à vontade, meu irmão. Tranquilo? Só ligar o microfone aí, que é... Não sei se ele está com problema lá com o som. Enquanto não aparece outra pergunta aqui, eu queria tocar num assunto que talvez seja um pouco sensível, mas eu acho que a gente pode falar, refletir sobre isso. Porque eu acho que nós já chegamos a uma maturidade de não discutir coisas que afastaram pessoas que estavam numa mesma luta, como proteção integral, uso sustentável, terras indígenas ou não, blá, 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 blá. Bom, liguei hoje... Ô, Everson, agora sim. Oi? Acho que a gente está com dificuldade de te ouvir, Everson. Mas eu estava dizendo, Marcos, que a gente hoje já tem a maturidade suficiente para entender que nós precisamos de unidades de conservação de proteção integral, mas precisamos também das terras indígenas, das áreas de uso sustentável. Uhum. O que às vezes incomoda ainda a vários segmentos, e eu acho que com razão, é quando a gente, para justificar uma, condena a outra, né? Principalmente quando a gente tem essas sobreposições aí de, por exemplo, terras indígenas, ou seria qualquer outra coisa, sobre áreas de proteção integral, considerando que, quando a gente fala em proteção integral, se a gente pensar no que é realmente público e que sustenta o sistema nacional, é a Estação Ecológica, Reserva Biológica e Parque. O resto está muito capenga ainda. Uhum. E isso não chega sei lá, 5% do território nacional. Ou seja, e você está falando aí de 1% só do estado de Santa Catarina. Então, eu queria saber sua opinião sobre isso, né? Esse desafio da gente ter que valorizar todos os tipos de áreas protegidas, mas também se precaver e proteger as nossas áreas de proteção integral, e como você vê essa possível cogestão, porque vai acabar sendo isso, com as terras indígenas que estão sobrepostas aí. Uhum. Então, a gente teve... Antes eu trabalhei na Reserva Biológica Estadual do Sassafrás, né? Em que a gente teve uma situação de sobreposição também. E a terra indígena Ibirama Lacleanó, que foi aquela, é bastante simbólica, que foi a primeira terra indígena do Brasil, então tem um histórico bem interessante. E naquele caso, e também na terra indígena agora do Morro dos Cavalos, sempre, talvez por serem uma discussão que ainda não estava tão em voga, sempre foi buscado o embate, né? Era a FUNAI e as comunidades indígenas dizendo que aquele território era deles, e o órgão ambiental, no caso o IMA, dizendo que não, que aquela área era nossa, vamos dizer assim, né? E eu, na minha experiência, sinceramente, acho que não pode ser não pode ser extremos, vamos dizer assim, né? Nem tudo, nem nada. Eu acho que a cogestão desses territórios é uma questão bem promissora, embora, né, imagino que tenham muitas dificuldades, tanto que praticamente não foi implantado em lugar nenhum, né, de maneira efetiva.
Mas eu acho que pode ser um bom caminho para a gente garantir o direito das comunidades indígenas, ou das populações tradicionais, né? E o direito ao meio ambiente, né? Vamos dizer, da sociedade como um todo. É claro que existem realidades e realidades, grupos, né, determinados grupos, alguns grupos têm práticas sustentáveis, alguns grupos não têm, então acho que isso, a grosso modo, é uma questão mais de lidar caso a caso do que de uma forma genérica, né? Embora eu veja que, principalmente na Amazônia, a gente tem exemplos bem claros, né? Mas se você olhar o estado de Santa Catarina, a gente também tem. As imagens de satélite mostram que onde a gente tem comunidades tradicionais, a gente tem uma tendência a ter uma cobertura florestal melhor, né, e tudo mais. Até que no interior do estado a gente tem áreas que são verdadeiros desertos de soja e onde a gente vê vegetação normalmente em algum tipo de comunidade tradicional, né? Então eu acho que é uma coisa muito nova, principalmente no Brasil, a nossa unidade de conservação tem as nossas áreas protegidas, têm características muito próprias, né? Acho que realmente é um desafio, acho que deve ser bem difícil, né? Até porque existem entendimentos diferentes, né? Então, por exemplo, nessa questão da terra indígena Morro dos Cavalos, que foi homologada hoje, alguns grupos entendem que a partir de homologada ela já não é mais parque, porque o parque é estadual, outras pessoas entendem que não, que continua sendo, então tem uma sobreposição e que o melhor caminho seria a gente fazer essa cogestão, né? O meu entendimento é que a cogestão traria menos conflitos do que não ser parque, ou não ser terra indígena, ou ser só parque, né? Então eu acho que é uma grande oportunidade de a gente até aprender, né? Formas diferentes de gerir e tal. Há uns anos atrás, a gente tinha alguns conflitos nesse sentido, porque as comunidades acabam fazendo uso do fogo para fazer a roçada, né? Mas é algo tão localizado que o impacto é mínimo, assim, né? A BR que corta o parque impacta muito mais do que esse uso, né? Então, já faz algum tempo que a gente não tem tido conflitos nesse sentido e que a gente tem tido uma sinergia, né? Igual aquela ação ali que teve do IBAMA e da FUNAI, ela ocorreu por estar dentro de terra indígena e é uma área que a gente não conseguia fazer a destruição dos barracos porque a gente não tinha as ferramentas necessárias para isso, né? Então, acho que a gente pode conseguir trabalhar uma sinergia entre as duas áreas protegidas. Parece, eu tive agora visitando um parque na Venezuela e essa cogestão funciona muito bem, né? Lá, aparentemente, né? Então acho que realmente é uma saída, embora de fato essa coisa do entendimento, né? De que não é só área de proteção integral, mas o percentual de área de proteção integral precisa ser garantido principalmente quando a criação da área, né, é em locais extremamente sensíveis com espécies endêmicas super raras, não tem nem que. Se a gente fosse um país que levasse essa coisa do planejamento da gestão a sério, né, você negociava isso de uma forma mais clara, né? Pô, tudo bem, aqui é terra indígena, vamos recompor com outra área, sem comprometer os limites do parque, por exemplo, né? Então, acho que a gente precisava avançar muito nesse aspecto. E aí, uma das coisas que também a gente vem estudando bastante aqui, Marcos, é sobre a falta de reconhecimento da sociedade desse patrimônio brasileiro, que são as nossas unidades de conservação, e até do trabalho dos gestores, né, que estão na linha de frente. Como você vê isso aí em Florianópolis, em Santa Catarina? Você acha que a sociedade consegue entender a importância dessas áreas como um patrimônio ou ainda veem como um entrave ao desenvolvimento econômico? Que pergunta aí, hein, Magela? Olha, eu vejo é meio dúbio, assim, parece, sabe? Por exemplo, ali na questão da guarda, né? A guarda do Embaú, a praia da guarda do Embaú,
ela é o maior atrativo do parque. E as pessoas têm um apreço muito grande pela Guarda do Embaú, e ela é extremamente bem visitada, é um destino turístico muito procurado. Mas a maioria das pessoas não sabem que ali é um parque também, né? Isso a gente vê também no Morro do Cambirela, que eu mencionei com vocês, e outras áreas que a gente tem de uso público, né? A maioria das pessoas não sabem que o parque produz água para 3 milhões de pessoas também, porque isso não é falado, isso não está na mídia, né? Mas, por outro lado, quando a gente teve os episódios de incêndio, a gente teve uma comoção muito grande das pessoas, né? Saiu em todas as mídias. Então, eu não sei, assim, eu fico bem em dúvida, não sei se uma parcela da sociedade já está ligada nisso, reconhecendo. Eu não sei também se de repente aquela coisa, né? Ah, eu acho importante, desde que não mexa nos meus interesses. Então, eu acho que a gente tem uma boa parcela da sociedade que já entendeu, mas também uma boa parcela que ainda não entendeu, sabe? Por mais que as pessoas não entendam exatamente o que que é um parque, exatamente o que que é uma APP, o que é uma área protegida, como, né, elas são leigas, vamos dizer assim, eu acho que elas têm entendido que isso é importante para as mudanças climáticas, que isso é importante para manter atrativos turísticos, que isso é importante para a gente ter água no futuro, né? E eu acho que o uso público é bem importante nisso também, porque o uso público ele traz uma experiência, sensações, né? E eu acho que isso vale muito mais às vezes que a gente fica meia hora falando sobre a importância, né? A pessoa tá lá, ver, sentir, tomar um banho. E eu acho que isso traz, essa experiência traz muitas pessoas para próximo da gente, assim. Então, eu acho que uso público, ordenado, planejado, né? Evidentemente, é uma estratégia interessante para a gente trazer cada vez mais as pessoas para próximo, né, das UCs. E as críticas em relação à gestão, fazendo ou não fazendo, sempre vai ter. Então, é a gente entender o que é uma crítica construtiva e buscar agir nesses casos, né? Excelente reflexão, eu acho que é isso mesmo, né? Eu sempre digo que se a gente ocupa licitamente a área, isso inibe a ocupação ilícita, né? E o uso público, a pesquisa, a Uhum, educação ambiental é uma ferramenta muito importante, porque a partir do momento que essas atividades estão ocorrendo plenamente, como você disse, de forma ordenada, né, controlada, a gente consegue inibir as ações ilícitas, né? uhum. Aí em Santa Catarina tem algum incentivo para a existência de áreas protegidas nos municípios, como o ICMS ecológico de alguns estados? Não, a gente não tem. O que ocorreu um tempo atrás foi uma iniciativa própria do IMA, dentro de um projeto grande que teve, de buscar passar recursos para municípios que estavam, recursos de compensação, né, de grandes empreendimentos do SNUC, que tivessem interesse em criar unidades de conservação. Mas isso aí também acabou gerando alguns problemas, repassava recurso e não executava, coisas nesse sentido que acabaram trazendo mais dor de cabeça do que soluções, né? Então, acabou se deixando um pouco de lado esse caminho, assim. Mas o ICMS ecológico a gente ainda não tem. Buscou-se também uma época fazer um incentivo para RPPNs, mas também a gente não conseguiu. Bacana. Bom, Marcos, nós já estamos com o tempo aqui estourando. Quero te agradecer muito a atenção, a gentileza, a brilhante apresentação que nos impressionou a todos aqui, com certeza. Né? Essa contribuição sua do dia a dia. Como a gente sempre diz, né? Em nome da sociedade brasileira, cumprimentar e agradecer pelo esforço que você, como gestor, faz nessa luta, nesse desafio diário de tentar chamar a atenção da sociedade brasileira para esse patrimônio que nós temos, que é a nossa natureza, que precisa ser responsavelmente gerida, né, que precisa ser
responsavelmente utilizada também por essa sociedade, mas com conhecimento, com educação, com uso público, com pesquisa científica e com parcerias, né? Marcos, muito obrigado, espero que tenha sido bom para você também, como foi para a gente, muito legal, e deixo você aí para se despedir da galera. Eu que agradeço, Magela, fico muito tocado pelas palavras. É um desafio muito grande, a gente quer desistir um dia, no outro também. Mas a gente persiste aí, né? Espero que cada vez a gente tenha uma gestão mais qualificada e que cada vez a gente tenha menos dor de cabeça, né? Menos problemas, e acho que de fato isso passa, né? Pela sociedade cobrar, pela sociedade saber votar melhor também, né? Principalmente em pessoas que defendam, né? Não só também aquele discurso vazio de o meio ambiente, né? Não, as áreas protegidas, uma gestão eficiente das áreas protegidas. E eu queria agradecer a atenção de todo mundo, a paciência de ter esperado, e se puderem, venham conhecer o parque, a Guarda do Embaú, Floripa. São todos muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado, Marcos, aí pela gentileza. Cristina apareceu aí. Cristina, dá um oi para a gente aí. Obrigado, foi ótimo. Valeu muito a pena, Marcos, sua experiência. Obrigado, que bom. Pessoal, aproveitar para convidar vocês para amanhã. Amanhã teremos outra, né? Amanhã vamos receber a Gabriela de Volta Redonda, vai falar sobre desafios de gerenciar unidades urbanas, né? Pequenas, mas municipais e urbanas. Então, conto com a presença de vocês amanhã também. Pessoal, boa noite, felicidades aí, até amanhã, se tudo correto. Der certo. Valeu. Tchau, boa noite. Vai.